Oi, gente, bom dia. Que alegria estar aqui para mais um programa. Hoje, como vocês perceberam, o cenário está diferente, porque nós estamos gravando na Sociedade Bíblica do Brasil. E que privilégio, gente, conhecer um pouco mais desse trabalho e poder dividir isso com vocês. A nossa conversa hoje é com o Reverendo Erni. Ele é o presidente aqui da Sociedade Bíblica. Ele vai se apresentar, contar um pouco mais e vocês vão poder conhecer um pouco mais da história, o que a Sociedade Bíblica faz. Então, assim, gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse programa, divida com outras pessoas o programa de hoje. Reverendo Erni, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria poder conhecer um pouco mais da história da Sociedade Bíblica, conhecer um pouco mais do Senhor. Se apresente para quem está em casa. Tá bom. Meu nome é Erni Walter Seibert. Esse meu sobrenome sabe que é meio complicado. Por isso né? que eu nem falei, viu? Como é um nome lá do sul, de origem alemã, então se fosse falar lá eu ia dizer Seibert. Mas em outros lugares, quando eu viajo, eu nem sei como é que fala. Uns falam Seibert, outros falam Seibert. Então, Erni Walter Seibert, vamos dizer assim? Tá bom. Sim. Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou brasileiro, minha família está já há quase 200 anos aqui no Brasil, foi uma imigração muito antiga e minha família, eu me criei em Novo Hamburgo, família luterana, depois eu fui estudar, primeiro eu queria ser professor da igreja, professor de escola primária, eu acho tão bonito isso. Eu acho que está faltando professor homem também na escola primária, porque deve ter homem e mulher sempre junto, fica melhor, Sim. viu? Por causa das referências, né? As referências. Depois eu decidi ser pastor com 14 anos, e aí eu estou seguindo nessa vida. E nos últimos, agora já faz quase 30 anos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. 14 anos o senhor teve convicção que queria ser pastor? Como foi isso? É que era um desses ritos de passagem. Eu estava terminando o ginásio e aí eu tinha que decidir o que eu queria ser, porque naquele tempo tinha o científico e o clássico. E eu gostava muito de matemática, português, podia ir pelo científico. E aí seguir uma outra carreira. Mas aí eu tinha que decidir. E no meu coração já estava apontando a coisa de querer me dedicar à pregação da palavra. Aí eu me orientei com minha família, com meu pai, mãe, com o tio, que era muito querido, com professores. E aí eu disse, não, eu acho que se eu seguir no caminho de ser pastor, não vou me arrepender. E foi o caminho certo. Que bênção. E reverendo, 30 anos de Sociedade Bíblica. Como é que o senhor chegou aqui? Como é que começou, a Sociedade Bíblica entrou na sua vida? Pois é, eu estava pensando como é que ela entrou na minha vida. Quando eu estava estudando teologia lá em Porto Alegre, no Seminário Concórdia, eu conheci o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, que ficava lá em Porto Alegre, o reverendo Wilson Villanova. Ele já está com o senhor, mas eu ainda conheci quando eu comecei a trabalhar aqui. E ele era uma referência muito importante para mim, porque ele trazia informações. Eu ia visitá-lo, bem jovem, eu ia lá visitar para ele ouvir as histórias dele. Depois eu tive professores que trabalharam na Sociedade Bíblica como tradutores. Eu tive o professor Paulo Schelp, que traduziu Almeida, a Revista Atualizada, ele ajudou nessa tradução. Ele era professor de grego e hebraico, professor Kunzmann também. E eles contavam e a gente se empolgava com as histórias que eles contavam. Mas aí é uma coisa mais sentimental. Quando eu fui para o pastorado, eu fui para a missão, eu precisava de material bíblico para evangelizar, para distribuir. Eu me tornei, eu não me lembro bem o ano, mas foi antes de 79, devia ser 77, 78, eu me tornei sócio evangelizador. Era um programa novo da Sociedade Bíblica, onde você se comprometia a dar uma oferta, recebia 1000 folhetos cada mês para distribuir e orar pela causa da Bíblia. Então, ali que eu comecei a engajar nas atividades da Sociedade Bíblica. Mas eu nunca pensei em trabalhar na Sociedade Bíblica. Isso veio acontecer
realmente quando eu vim para São Paulo. Vim para ser professor de teologia, eu trabalhava, tinha um seminário luterano aqui em São Paulo, e aí me convidaram para fazer pequenos trabalhos, de escrever textos e coisas. Comecei a trabalhar isso e finalmente veio o convite para eu trabalhar. E aí eu era professor de teologia e era para trabalhar aqui. Aí foi um momento de transição. Falei com a igreja, o que eles achavam, e finalmente aqui estou. Olha, ouvindo o senhor contar, na verdade, meio que a sociedade bíblica já estava presente, né? Admirando, legal. E, reverendo, o que é a sociedade bíblica? Pois é uma pergunta meio complicada de responder. Vejam, o nome já diz, é uma sociedade. Agora, quem são os sócios? A gente, quando pensa hoje em sociedade, a gente pensa 2, 3, 10 pessoas juntam o capital e fazem uma sociedade e tal. Não é isso. Sociedade aqui não é isso. Vamos pegar um outro exemplo de como se fala. A sociedade brasileira. Tá? Somos todos brasileiros, mas ninguém aportou nada. Nós não somos dono do Brasil. Nós vivemos aqui, fazemos isso funcionar. Então, essa é a sociedade da Bíblia. Até o nome bíblica não é bem traduzido, é a sociedade da Bíblia. Sociedade da Bíblia. Quer dizer, pessoas, igrejas, organizações que gostam da Bíblia se reúnem aqui para levar essa causa da Bíblia adiante. E o ponto de partida sempre é o país, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, às vezes pergunto quem é o dono da sociedade bíblica. Eu sempre digo, se você gosta da Bíblia e quer conhecer um dono, olha no espelho, você é um dos donos da sociedade. E assim é, todos aqueles que gostam da Bíblia fazem parte. E na história isso também se comprova. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi fundada por uma convocação de igrejas e cristãos, que aconteceu em 1948. As igrejas, os cristãos se reuniram, fizeram uma assembleia e disseram, vamos fundar a Sociedade Bíblica. Então é assim, é uma sociedade bem ampla de pessoas que gostam da Bíblia e se dedicam a isso. O senhor falou 2 vezes causa da Bíblia, né? O que é a causa da Bíblia? Pois é. O que é a causa da Bíblia? Vamos lá, a Bíblia, a gente crê que é a palavra de Deus, às vezes até diz, a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom. Então, se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, para que serve essa Bíblia? Para que ela serve? Então, ela serve para muita coisa. Por exemplo, ela é um livro, a Bíblia é um livro. Então, ela serve para ler. Quer dizer, você pode se ilustrar. É um livro antigo, ele conta histórias, por exemplo, que entraram no imaginário popular. Ninguém ia falar do faraó do Egito se não tivesse na Bíblia. Sim, eu acho muito difícil alguém falar que quem é o faraó. O faraó era o chefe do Egito, o imperador, o político do Egito. O imperador César, o César Augusto, muita gente bota o nome do filho, César Augusto, era o imperador romano, provavelmente porque o nome dele aparece na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro de referência, não só no Brasil, no mundo inteiro. Pode ser aqui na América Latina, pode ser na Europa, na África, no Oriente Médio, na Ásia, em tudo que é lugar, a Bíblia tem esse contato. Então, o que ela traz para as pessoas? Agora vem ela trata das coisas mais profundas do ser humano. Ela explica a origem do ser humano. Veja, as explicações. A gente fala hoje, parece que é científico, mas é uma teoria. A teoria da evolução é só teoria, não é tão científico como se afirma. Alguém achou que poderia ter sido assim a teoria. Muito bem, a Bíblia também tem ensinamento sobre isso. Ela diz que o mundo foi criado por Deus, e que a pessoa foi criada por Deus. E aí ela coloca um outro princípio. Esses fundamentos da vida, como é que eu me vejo, de onde é que eu vim, para onde eu vou, como é que é o ser humano. E ela dá explicações que são plausíveis. Elas até se comprovam muitas vezes pela ciência. Né? E aí você diz, mas que coisa impressionante esse livro. Muitas pessoas já tentaram ler a Bíblia para combater. E depois que terminar de ler, eles eram seguidores do que a palavra de Deus ensina. Então, é assim, a Bíblia é um livro
não é mágico no sentido do abracadabra, Aham. mas ela é um livro especial, é um livro, e isso é a causa da Bíblia. Levar essa Bíblia adiante faz com que as pessoas se transformem. A gente, às vezes, quem tem uma Bíblia sempre vê lá, né, SBB, mas a SBB não se resume só a imprimir Bíblias, né? Não. Até imprimir Bíblia nem é o trabalho mais fundamental da sociedade bíblica. As sociedades bíblicas, quando foram organizadas, a primeira foi em 1804, faz mais de 200 anos, elas tinham 3 coisas que elas diziam que deviam ser feitas. Primeiro, a Bíblia é para todos. Então, Bíblia é para todos. Devia toda pessoa ter direito a ter uma Bíblia. Dizem até que é um dos direitos humanos ter uma Bíblia. Hoje até muita gente quer proibir a Bíblia aqui, proibir ali. Sim. É um direito da pessoa. Deixa ler a Bíblia. Qual é o problema? Né? Qual é o que há para proibir? Né? Então, é um direito da pessoa. Pode ler outros livros também, se quiser, mas também pode ler a Bíblia. Por que não? Então, as sociedades bíblicas existem para ter a Bíblia para todos. Então, ela não olha... às vezes eu brinco numa igreja, digo, todos é quem? Todos da minha igreja? Quando eu pergunto assim, todos da minha igreja, a pessoa, não, digo, minha igreja não precisa de Bíblia, todos da minha igreja também, todos das outras igrejas, todos até daquelas igrejas que às vezes a gente critica. A gente critica a igreja, às vezes critica. Então tá bom, mas eles precisam da Bíblia. Sim. Todos que não são de igreja, também é bom que leiam a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro para todos. Esse é o primeiro princípio. O segundo, numa linguagem que possa entender. A Bíblia, os originais da Bíblia é aramaico e hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento. Tá bom. Essas línguas são línguas antigas. Línguas antigas não são mais entendidas pelos falantes da língua hoje. Vou dar um exemplo do português. Seu Camões, né? Lusíadas de Camões, das armas, os barões, assim, não me lembro direito como é que começa. Eu tentei ler os Lusíadas, não sei se você já tentou. Já. É horrível, a gente diz isso é português e eu não entendo. Né? Então, por quê? Porque é um português antigo, arcaico. Eu fui uma vez para a Espanha e eu queria ler o Dom Quixote espanhol. Eu fui na livraria, eu digo, eu quero comprar o Dom Quixote espanhol. Aí ele disse, se você quer o original dele em espanhol, o senhor não vai conseguir ler, porque o senhor nem quem fala espanhol hoje consegue. Veja uma versão atualizada. Assim é o grego, o hebraico, o aramaico. Hoje não se fala mais daquele jeito. Então, você tem que traduzir. E esse é um trabalho que as sociedades bíblicas são a maior organização de tradução no mundo. Tem outras que fazem muito bem esse trabalho também, mas as sociedades bíblicas no mundo inteiro são a maior organização de tradução. Então, no português, a linguagem que as pessoas possam entender. Mesmo uma tradução feita, como Almeida, que é muito conhecido no Brasil, se você lê o original da Almeida, você tem dificuldades de acompanhar. Então precisa traduzir de novo, porque a língua é dinâmica, ela vai mudando. É por isso que a gente tem várias traduções da Bíblia. Então, várias versões que falam, não, só traduções. Tanto faz, versões ou traduções diferentes. Eu vou dar um exemplo como as coisas mudam. Vamos pegar 1 Coríntios 13. Se você pega o Almeida, revista e corrigida, né, ali diz caridade, onde a Almeida é revista atualizada e ali as outras traduções começam a falar amor. Por que fala caridade? Né? O maior de todos é a caridade. Porque caridade era o amor mais puro que existia. Veja, quando eu sou caridoso com alguém, eu não tenho interesse em receber nada de volta, eu amo aquela pessoa, eu quero o bem dela, eu faço bem para ela, de uma maneira mais pura possível. Estou me desprendendo de algo meu, né? Isso, tá bom. Naquele tempo era caridade, hoje já não é mais. Né?
Hoje o rapaz disse para a moça, eu vou casar contigo porque eu tenho caridade por você. Não vai pintar um clima, né? Não. Então, aí você vê que a palavra mudou de sentido. Não é mais aquele sentido que ela tinha. Então, caridade hoje é quase uma esmola. Né? As obras de caridade, vou dar alguma coisa para ajudar. Então, Sim. você não pensa mais assim. Mas mesmo a palavra amor também está mudando de sentido. Se o rapaz diz para a moça, vamos fazer amor, ele não vai nem fazer caridade, nem vai fazer amor, ele vai fazer sexo. Isso. Então, a palavra já tem um outro sentido. Então, cada vez que as palavras mudam exageradamente de sentido, que as pessoas não entendem mais, você tem que traduzir de novo. Então, aí você vê as revisões, as traduções, ou uma tradução nova. Depois a gente até pode falar, talvez agora, a tradução, por exemplo. Quando eu traduzo do inglês, good morning, né? A pessoa diz, entendi, bom dia. Né? Tá bom, então good é bom, morning deve ser dia. Aí o sujeito diz, não, morning é manhã. Mas por que você traduz good morning por bom dia? São dois tipos de tradução. Um é a equivalência verbal, você traduz palavra por palavra, e o outro é a equivalência dinâmica, você traduz o sentido. Então, a tradução é uma arte complexa, veja. Por isso que a tradução da Bíblia é tão complexa. Você tem que fazer a pessoa entender na língua objeto o que o original traz. E o terceiro? Bom, e o terceiro, Bíblia para todos, numa linguagem que possa entender, há um preço que possam pagar. Tem um preço. Para fazer tudo isso tem um preço. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, qual é o preço que uma pessoa no hospital pode pagar pela Bíblia? Às vezes nenhum. Nenhum. Então, o preço que ela pode pagar é zero. E eu quero que ela tenha a Bíblia, eu vou dar uma oferta para essa pessoa receber uma Bíblia. E é zero o preço que ela vai pagar. No presídio, qual é o preço que ele vai pagar? É zero. Alguém vai buscar oferta para essa pessoa ter a Bíblia. Agora, eu que tenho um salário, que posso ajudar, que posso pagar, qual é o preço que eu vou pagar? Eu vou pagar o preço que a Bíblia custa. E às vezes até eu pago um pouco mais para aquele que não pode pagar ajudar. Isso é a sociedade da Bíblia que faz. Esse é o que é uma sociedade da Bíblia. Acho que resumindo é uma gestão para que todos tenham acesso à Bíblia dentro da sua condição, né? Quem pode pagar e quem não pode pagar também vai receber. Nossa, que bonito isso, né? A gente nem imagina que tem toda essa complexidade. E a sociedade bíblica, ela é mantida como? Assim, já que quem não tem vai receber também, né? Como é que então ela consegue os seus recursos, ela é mantida? Do ponto de vista técnico, tem um orçamento que cada ano é feito, e a gente trabalha com aquele orçamento. Mas do ponto de vista prático, né, como é de onde vem dinheiro? Só tem duas fontes. Uma é quando a gente diz assim, o preço da Bíblia é tal, você pode comprar e ela paga, então é a venda da Bíblia. Tá? Isso, vamos chamar isso de venda. Então é uma maneira que entra dinheiro na sociedade bíblica. A outra maneira é a oferta, quando a gente vai para a igreja, vai para as pessoas, para as organizações. Você pode nos ajudar dando uma doação para nós fazermos isso, e as pessoas são generosas, não. Então, são as duas únicas fontes de entrada. Nós não recebemos doações estatais, por exemplo, de o governo vai pagar, às vezes tem verba do governo, lei tal. Se tem, não chegou aqui, né? Porque normalmente não tem aquela disposição. E até de uma certa maneira a gente se sente feliz que não fica devendo para quem não precisaria trabalhar nesse sentido. E você que está em casa pode contribuir com a Sociedade Bíblica. A gente vai colocar aqui o QR Code para que você possa fazer as suas doações, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus, mais pessoas. Porque assim, gente, nós, aqui no estado de São Paulo, né, reverendo, a Bíblia é muito acessível para nós. Mas nem todo lugar é assim. E isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Vocês têm trabalho em outros estados mais carentes. Eu vou mencionar agora uma coisa que no Brasil inteiro é notícia nos últimos, já fazem agora 2 meses. As enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. É um exemplo típico. Isso se repete periodicamente em toda parte. Né? Santa Catarina, na Amazônia.
Lá, 1,5 milhão de pessoas teve que sair da sua casa por causa da enchente. Ora, quando entra água numa casa, na enchente, ela destrói, às vezes, até a casa, a mobília, a roupa e os livros. E entre os livros, a Bíblia. Então, a pessoa que se tinha uma Bíblia ali, terminou. Aí, como é que faz? Veja que curiosidade. 1,5 milhão de pessoas que possivelmente tinham acesso à Bíblia não tem mais. Então a gente fez uma campanha, disse, vamos ajudar essa gente. Aí o pessoal disse, mas querem aproveitar para arrecadar dinheiro para dar em cima da desgraça dos outros? Não, não é isso. As pessoas que estão na enchente, elas pedem, tem Bíblia, porque a Bíblia representa para eles esperança. Sim. Eles querem um sentido para a vida. Então, a pessoa, imagina, a água entrou na sua casa. Eu fui pastor naquela região, se eu estivesse lá hoje, a minha casa estava cheia d'água durante a enchente. A igreja que eu atendia estava cheia d'água. Então, qual é o sentido disso? Onde é que eu posso encontrar uma resposta? Na Bíblia. Então as pessoas pedem Bíblias, eles querem Bíblias. Eles dizem, comida, tá bom, eu preciso comer, eu preciso água para beber, preciso roupa, eu preciso casa. Tudo isso a gente vai ajudando também. Mas eu preciso entender essa coisa. Eu não posso desesperar. Eu preciso esperança. Eu não posso perder o rumo, eu preciso um rumo. De onde é que eu encontro essas coisas? E aí a Bíblia entra. A Bíblia faz esse trabalho. E é impressionante. E o outro lado, se eles lá precisam de Bíblias, de onde é que faz? Como é que faz chegar lá? Então nós começamos uma campanha, dissemos, vamos dar pelo menos um Novo Testamento que é mais em conta, e já tem bastante coisa para ajudar. Nós conseguimos já, não é o suficiente, nós pensamos, se nós conseguíssemos 100 mil, fizemos o preço só para cobrir o preço do papel, da tinta, um preço bem baixo para aquela doação lá. E nós conseguimos já mais de 130 mil Bíblias e Novos Testamentos para distribuir. Então veja que coisa bonita. Sim. Né? Isso, aí você entende de novo, essa é a sociedade da Bíblia, essa é a causa da Bíblia. E isso se repete. Isso se repete nos nossos projetos, por exemplo, o cego. O cego é a Bíblia mais cara que nós temos, Bíblia em Braille. Uma Bíblia em Braille custa mais de R$5.000. Uau. São 40 quilos de papel, 2 metros de altura de livro. Então você diz assim, sim, mas como é que vai fazer? Vai vender para o cego? Coitado, né? Não deve ser assim. E aí o cego recebe gratuitamente. Por que ele recebe gratuitamente? Porque as pessoas ajudam. Então, a gente põe um objetivo, vamos arrecadar isso, e nós conseguimos atender tantas pessoas. E assim vai trabalhando. Que trabalho lindo, né? É, a gente não bonito. imagina que tem esses desdobramentos. E agora vocês comemoraram, né, em junho, 76 anos, é isso? Isso, 76 anos. Gente, que história maravilhosa. E 30 que o senhor está aqui. Isso. Ó, que privilégio, né? Viu? E quais são os planos de vocês? Nós estamos, como o senhor falou, a língua muda e a sociedade também está mudando, uma sociedade hoje mais conectada, digital. Vocês estão pensando nisso também? Tem algum projeto para isso? Ou qual é os próximos passos da sociedade bíblica? Vamos dizer, quando aquela expressão palavra de Deus, né? A Bíblia são palavras. Né? Então, a palavra ela precisa ser colocada num meio para ser distribuída. Porque se eu não falo e não há gravação aqui, para alguém poder olhar depois, essa palavra vai embora. Então, ou eu posso escrever, faço uma ata, escrevo o que foi dito, ou eu copio tudo que foi dito e fica o registro, ou escrevo um livro. Então, a palavra ela precisa de um meio para ser registrada. A Bíblia começou, por exemplo, os 10 mandamentos, tábuas de pedra. Sim. Agora, imagina, se cada um quisesse os 10 mandamentos, tivesse 2 tábuas de pedra dentro de casa, ia ser pesado o negócio, né? Então, aquilo foi transcrito. Essa transcrição para meios, no início eram papiros, eram pergaminhos, depois o papel, os cadernos, os livros. Isso faz com que seja fácil de divulgar e não se altere
quando eu falo só, você diz, eu lembro que falou isso, mas não lembra com exatidão. Quando está escrito, você tem. Então, a Bíblia escrita é um valor muito precioso. Sim. Mas não precisa estar escrito só no papel. Hoje dá para gravar. Ela pode ser, hoje, a gravação digital, tinha os meios analógicos antes. Isso é outra coisa que vai mudando ao longo da história. Hoje você pode ler no celular. Sim. Aliás, o pessoal diz, o pessoal quase não lê. Quando a gente sai para a rua, está todo mundo com o seu celular e está lendo. Está lendo. Não tá? Às vezes vem uns videozinhos também, mas em geral está lendo lá um WhatsApp, o que me escreveu fulano. Está lendo. É o meio digital. Sim. A Bíblia está no livro, impressa, ela está no áudio, você pode ouvir a Bíblia está no digital, você pode ler a Bíblia em qualquer aparelho, no celular, no tablet, no computador, enfim, a Bíblia está presente em todos esses meios que a tecnologia oferece. Sim. O reverendo, na época dos escribas, né, que eles iam transcrever ali, a copiar, eles tinham toda uma rigorosidade, né? Tomavam banho 7 vezes quando aparecia a palavra Deus e tal. Como que é hoje fazer uma tradução da Bíblia? Qual é o cuidado que se tem? Como é que a gente sabe assim, não, realmente foi feito com muito cuidado? Como é feito esse processo? Vamos fazer uma analogia para uma outra área. Tá. Por exemplo, se eu pego na medicina, quando a gente faz uma consulta com o médico estudou lá 6 anos de medicina, fez o estágio dele num hospital, numa clínica. Aí eu chego, me sento diante do médico, o médico me pergunta, o que você tem? Né? Aí eu respondo para ele, é isso que eu gostaria de saber. Quer dizer, eu não sei o que eu tenho, por isso que eu estou lá. Então, uma coisa é a especialidade dele, outra coisa é como eu digo. Aí eu digo, doutor, eu estou com uma dor aqui, eu sinto assim, às vezes eu fico assim. Eu vou contando os sintomas do meu jeito e ele vai elaborando aquilo de uma maneira técnica para dizer o que você tem é isso. Que ele consegue ler. Então, vamos lá. Eu tenho um texto bíblico, um texto. Como é que eu vou traduzir isso para uma pessoa entender? Então, alguém técnico tem que traduzir, porque senão a pessoa comum pode traduzir também, se ela entende a língua. Mas ela tem um contexto que ela tem que olhar. Ele tem que entender como é que era naquele tempo, o que a palavra significava. Então, as medidas daquele tempo, medidas de capacidade, litros hoje, né? Naquele tempo era diferente, metretas, né? 30 litros, ou côvados, uma medida de comprimento. Então, tudo isso é uma especialidade. A outra coisa é colocar isso nas línguas. Veja, as línguas se organizam diferentemente. Muita gente sabe de cor, no princípio criou Deus o céu e a terra. É o primeiro versículo da Bíblia. Então vejam, isso aqui, no princípio, criou Deus o céu e a terra, é o jeito hebraico de organizar as palavras. Não é português. Está tudo em português, a gente até entende. Mas se hoje a gente fosse falar... Criou Deus. Quem é o sujeito? É Deus. Hoje eu digo, Deus criou o céu e a terra. Eu não diria, criou Deus. Vamos dizer, muda a frase. Essa frase, às vezes, a gente... João comeu o pão. Comeu João o pão. É assim que eu falo? Não, eu falo, João comeu o pão. Então, toda essa coisa que é linguística, né? As palavras têm denotação e conotação. Quem trabalha com comunicação entende. Que palavras eu vou usar? Tudo isso é um cuidado. Qual é o entendimento? Atrás das palavras tem conceitos. Por exemplo, se eu falo justificação, que é uma palavra importante na igreja, né? O justo, a justificação. O que é justificação? Tem um sentido teológico. Agora veja, se o professor diz, o aluno chegou tarde na sala de aula, você justifica. Justificar é dar uma desculpa. O ônibus não veio. Tá bom, essa é a desculpa que ele deu. Ele se justificou no sentido bíblico? Não. Você está percebendo? Então, todo esse cuidado, por isso, a tradução é uma obra que tem um aspecto técnico e o outro um aspecto simples. Agora, quem lê tem que entender.
Né? Então, isso é o outro lado da moeda. Então, você tem os dois lados, por isso é tão complexo o mundo da tradução bíblica. Gente, que coisa linda, né? Você que está em casa percebeu que é complexo, que dá trabalho e que é pode-se dizer um ministério, né? Que você pode abençoar, que você pode fazer parte, porque a finalidade é que a Bíblia chegue a todas as pessoas numa linguagem acessível. Então, você pode contribuir com essa causa. Reverendo Ernie, eu quero agradecer ao senhor. Eu amei conhecer um pouco mais. Eu acho que é importante, porque às vezes a gente pega uma Bíblia e a gente não imagina o que está por trás, né? Verdade. O que está sendo feito, qual a finalidade dela, e pensar nisso, né? De levar Bíblias a todos, é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu quero agradecer ao senhor por essa entrevista. Tem alguma coisa que o senhor queira falar, complementar, que eu não perguntei? Não, o mundo da Bíblia é um mundo maravilhoso, né? Até escrevi um livrinho, Fascinante Mundo da Bíblia. Quando a gente entra nisso, acho que é simples. É simples, mas também é fascinante, apaixonante. Então, você que nos acompanhou, obrigado aí por estar aí com a gente. Entre nesse mundo, tente entender esse mundo. Ele é lindo e vale a pena se engajar com ele. Sim, sem contar que a Bíblia diz que as Escrituras nos falam que a Bíblia ela tem o poder, né, de transformar mesmo a nossa vida, ela é suficiente, é tudo que nós precisamos, né? E às vezes a gente não olha para ela assim, né? É verdade. Como tudo que nós precisamos. Eu agradeço a sua audiência, fique conosco na próxima semana, esteja conosco aqui para mais um bate-papo edificante para abençoar a sua vida. Deus abençoe você e até a próxima semana.